Alô? Seguidor do Pensamento Esperto? Ana, joga a vinheta que meu cabelo só tá na água. Não tem gel aqui. Daqui a pouco ele desanda, que tá muito quente. Olá, seguidores do Pensamento Esperto. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sino. É muito importante que a gente tenha muitos seguidores para que esse canal cresça cada vez mais. E toda segunda-feira nós temos aqui neste canal sempre uma pesquisa nova, sempre um pesquisador novo comentando um pouco sobre o seu trabalho, né? Este é um dos objetivos do canal, promover e divulgar a produção científica da região norte. Hoje a nossa convidada é especialíssima e ela vai falar um pouco sobre a sua pesquisa de dissertação. Bem-vinda! Olá, olá! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Tome óculos para dar credibilidade. Bem-vinda, você. Desculpa, gente, daí que vocês estão acompanhando esse programa. Talvez a Ana Oliveira tenha saído para receber o iFood, né? Com seu pedido de farofa e ketchup. Ovo, farofa e de ovo com ketchup. Que ótimo. E hoje, então, nós temos ela pilotando o pensamento de perto. Senhora ou senhorita? Senhorita, ela. Ok, você é pesquisadora, Clau, palhaça, doutora. Me fala um pouco da sua formação. Eu sou doutora em bacteriologia, como os meus amigos, né, lá dos doutores da alegria, claro. Eu sou mestra na arte da gargalhada. Eu sou graduanda do curso do riso e me formei no ensino médio da alegria. Tem um percurso aí todo voltado para o poder do riso, é isso? Claro, claro. E qual é o seu próximo passo? Eu já sou doutora, eu já sou mestra, falta... O que faltou? Falta o ensino infantil. É difícil lidar com criança. Tu tá fazendo o trabalho invertido. Você começou com PH, PhD, doutora, mestranda, graduada, ensino médio, engargalhada, e agora quer adentrar no ensino infantil, é isso? Precisamente, querido Madison. Eu não sei se eu consigo te ajudar, porque isso exigiria que você voltasse também ao tempo. Você tem quantos anos? Ai, que pergunta delicada para fazer assim na internet, tá me expondo. Desculpa, você aparenta ser bem jovial. Obrigada, sou mesmo. Não estou trintando. Não está trintando, ou vai trintar? Não, mas sim, olha, sacudes. Eu já trintei faz um tempo. Mas tá ótimo, adorei o cabelo, assim, ó. Obrigado. Só tá na água. É a água que está estruturando aqui, não tem gel. Daqui a pouco ele desanda. Seguinte, o nosso canal fala sobre pesquisa acadêmica e tem uma informação que eu acho que você pode nos ajudar a explicar para nosso ouvinte, quem está assistindo em casa, né? Que é justamente como você organiza o seu projeto de pesquisa. Topa fazer esse percurso? Claro, com certeza, querido Marcos. Vamos lá, vamos começar. Ok. É o seguinte, eu vou começar a explicar e aí você vai colaborando se isso casa, se isso dialoga com o movimento que você fez como pesquisadora, principalmente a partir do mestrado, do doutorado. Esse seu mestrado, doutorado é tipo... assim, aquele oficial que escreve, que, né, assim, vai a campo, um negócio assim chique. Porque assim, eu sou formada na Academia da Vida. A Academia da Vida, ela não exclui também a força que ela tem na pesquisa científica, né? Ela faz parte porque, enfim, somos seres humanos e o nosso cabedal do que a gente constrói na nossa experiência do dia a dia, cotidiana, né, nesse tipo de ciência que o cotidiano nos ensina também, ela é importante.
O que nós vamos tratar agora é justamente de um tipo de pesquisa que vai a campo, muitas vezes, e é um pouco mais sistematizada. Exige alguns projetos que você escreva. Bora dialogar aí como é que você consegue se encontrar na tua experiência da vida junto com o que a gente vai aqui construir junto. Então, gente, o Pensamento de Perto, hoje não tem um convidado específico, né, para falar sobre o seu trabalho, a gente está com a ela, que vai aqui nos ajudar trazendo a sua experiência como pesquisadora das artes da gargalhada, do riso e do riso como política, fazer esse percurso com a gente aqui, explicando para vocês o que seria esse tal de marco lógico. Você entende quando eu falo marco lógico, ela? Entendo, claro, é meu amigo, não é? É teu amigo? Sim. Como assim? Ele é primo do Marco Polo, não? O que trouxe o macarrão pra gente? Esse aí faz miojo? Vamos, esse marco, esse é outro, essa é outra figura histórica. O marco lógico que eu vou trazer aqui é uma estrutura de como você pode organizar o seu trabalho de pesquisa, e ele serve tanto para antes de você escrever o seu projeto, que você vai submeter a um programa de pós-graduação, ou também durante a pesquisa. Para que serve esse marco lógico? Ele é uma estrutura que você consegue visualizar numa folha de A4, e aí eu vou deixar disponível aqui embaixo do vídeo, no documento doc, você pode baixá-lo e aí você pode só adaptá-lo a partir das suas necessidades. Ok, ela? Você pode baixar também, se isso te ajudar na tua pesquisa aí. Beleza? A folha de A4 pode ser amarela? Pode ser a cor que você quiser. Pode ser amarela. Eu gosto de verde, então às vezes eu imprimo o marco lógico no tom verde. E eu gosto também de papel reciclado. Então é onde eu imprimo. Ótimo, ecológico, não usa químico no cabelo, só água, papel reciclado, tô anotando. Ok. Eu vou ficar aqui, perguntando as coisas que talvez você aí em casa queira saber, né? Porque nem todo mundo é doutor, PhD, mestre na academia da vida, assim, experiente como eu, então eu vou estar representando vocês hoje. Obrigado. Então você vai ser a grande mediadora. Para dar início aqui a explicar esse marco lógico, né? Então, depois vocês baixem, vocês vão aí acompanhando. Ele é uma forma de sistematizar toda a sua pesquisa e de acompanhar, para que você não se perca no percurso, né? Não importa se você está fazendo doutorado, mestrado ou na graduação. Ele serve também para projetos de iniciação científica também dentro da universidade. Mas eu aconselho que quem esteja fazendo a monografia, que é o TCC, ou o mestrado, vocês utilizem esse marco lógico, que ele é muito simples. Você vai colocar nesta folha, vai digitar o tema, né? Ou seja, o tema do seu trabalho. Muitas vezes, quando você determina ou define um tema, ele vai se modificando ao longo do percurso da pesquisa. Muitas vezes, nos últimos 6 meses, você tem uma mudança significativa no tema, né? Então, você tem que ir atualizando isso. Tá? Geralmente, o tema ele também vem com muita força no título do trabalho. Então, fiquem atentos a isso, e vocês têm que colocar esse tema no trabalho, tá? Logo depois, você faria uma delimitação do tema. E aí, você vai explicar, a partir do seu tema geral, como ele se delimita cada vez melhor. E eu trouxe aqui o exemplo do meu trabalho, tá? E depois dessa delimitação do tema, você criaria uma problematização, né? Você constrói um problema sobre isto que você quer pesquisar. A exemplo, o meu tema de mestrado, ele foi cartografias do corpo como política, território e identidade dos ticuna. Esse é o meu tema, tá? A delimitação do meu tema é a indisciplina como resistência do corpo sem órgãos do grupo étnico ticuna. E a minha problematização que é uma pergunta, o corpo sem órgãos
é o lugar de resistência às estruturas nas acepções de Deleuze impostas ao grupo étnico ticuna? Ou seja, eu faço uma pergunta e eu vou tentar responder essa pergunta com uma hipótese. Então, isso é o primeiro andamento do seu marco lógico, isso tem que estar bem claro e muito bem definido. Isso, vai ajudar você a não se perder no percurso da construção do seu projeto de pesquisa. E ele é bem interessante porque ele mantém o eixo da pesquisa, para que você não fuja, para que você não se perca, porque como você está lidando com material conceitual, questões teóricas, e muitas vezes a presença de um campo que vai exigir de você muita organização, é importante que você tenha eixos bem claros, ok? É o nosso mapa, né? É um mapa, perfeito. Um mapa, igual o Marco Polo, mas esse é o marco lógico. Tá? É um marco lógico, e basicamente é isso, você está criando um mapa da pesquisa. Ou seja, qualquer informação que você deseja, você consegue encontrar neste mapa, nesse marco lógico, né? Ou mapa lógico. A gente pode até trocar o nome, enfim, que não tem problema nenhum. Ok? Então, depois que você determina o tema, a delimitação do tema e a problematização, essa pergunta, ela tem que ser muito, muito clara e ela tem que se articular com o seu tema e com a sua delimitação. Por exemplo, qual é a força política do riso na sociedade contemporânea? Nossa, que profundo. Entende? Não esse aí pra gente responder. É um problema. Mas entende? O seu é maior. Que não, como que o corpo está sem órgão? E aí não funciona sem órgão. A gente vai deixar aqui embaixo, ela explicando o que seria esse conceito de forma ampla, né? Óbvio que isso exigiria um pouco mais de tempo, explicando o que seria o conceito de corpo sem órgãos do Deleuze e do Félix Guattari. Depois que você define claramente essa problematização, você constrói um problema, é importante que você construa os objetivos da sua pesquisa, tá? Geralmente, um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Por que 3 objetivos? Né? Você tem que ser honesto consigo mesmo. Quanto mais objetivos específicos você definir no seu projeto de pesquisa, você vai ter que dar conta de respondê-los. Então, é mais interessante, geralmente, os orientadores aconselham que você determine no máximo 3. Lembre-se, depois eu vou colocar no card aqui, o bate-papo que nós tivemos com a pesquisadora Daniele Peinado sobre o seu trabalho de dissertação. Ela só definiu dois objetivos, né? Porque o terceiro dela era a produção prática do espetáculo Malu. Então, isso é um exemplo aqui para vocês de como trabalhos são mais honestos quando tem 3 objetivos. Não é que não possa ter mais, pode ter, depende muito do seu fôlego enquanto pesquisador e, naturalmente, do diálogo com o seu orientador. Beleza? Então, você define um geral e 3 específicos. E, de preferência, que esses 3 específicos te ajudem a responder o geral. E aí você tem uma coisa intercalada à outra. Parece lógico ou ilógico, ela? Super lógico. Porque, assim, no humor, você tem a piada, mas você tem os 3 tempos da piada, entendeu? Normalmente você vê as coisas, você vai assistir um espetáculo, uma gag, normalmente você vê 3 repetições pro arremate, entendeu? Tá tudo vinculado, gente. O riso, a pesquisa, a academia. Faz total sentido, é isso mesmo. É isso mesmo. Senão você não arremata a piada, o público não entende e ele não vai rir junto com os palhaços. Justamente. Tanto para a piada chegar, quanto para você ter o melhor efeito, né? Construindo o riso, o conhecimento científico. Uau! Depois que você define os objetivos, você vai para categorias de análise. O que seria essa categoria de análise? Vai ser o desmembramento de subtemas que você vai precisar percorrer e, naturalmente, convidar autores e dissertar para te ajudar a responder e a chegar aos seus objetivos.
Então, a gente chama de categorias, mas, na verdade, são subtemas. Como é que chega esses subtemas? Eles se dão naturalmente a partir de uma reflexão, dialogando com a tua hipótese, e eles consistem em organizar também o andamento da sua redação no trabalho. E ele é fortalecido por uma revisão bibliográfica. Eu sempre, nas minhas falas aqui, ou dos meus convidados, eu pontuo que é muito importante como a gente está lidando com conceitos, muitas vezes algumas teorias, é fundamental que o pesquisador faça a sua revisão bibliográfica. Você mesmo deve ter lido muitas coisas, deve ter experimentado na sua academia da vida muitas gags para poder construir, por exemplo, esses 3 tempos da gag, entende? Então, é importante que a gente revisite autores, autores que a gente desconhece, que a gente se debruce para que entender um pouco melhor, porque eles podem nos ajudar a analisar melhor as categorias de análise do meu projeto de pesquisa, neste caso. Resumindo, você convida os autores para debater, tomar um chá na biblioteca e chegar nos temas. Basicamente é isso, é um chá metafórico. Perfeito, é isso mesmo. Você toma um chá com os autores na biblioteca. Ela pode ser a biblioteca da sua casa, ela pode ser a biblioteca do seu amigo, ela pode ser a biblioteca da cidade, ela pode ser a biblioteca da universidade. Ou seja, ou ela pode ser a biblioteca que geralmente a gente guarda nos nossos computadores. O importante é que você convide esses autores, porque eles vão ajudar você a fazer a análise das suas categorias da pesquisa. É interessante que, para cada objetivo específico, a gente definiu quantos? 3. Mas 3. A Dani, em especial, ela fez 2, porque o terceiro foi um negócio prático, né? Que se explodiu aquela. Então, cada programa vai ter a sua autonomia, né? Cada país também tem essa autonomia em elaborar a melhor forma dessa nova graduação, né? Você faz a graduação e essa especialização a nível de mestrado, ela pode se dar de várias maneiras. No Brasil, alguns programas têm isso. O da Dani, que é o de Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas, possibilita isso, né? A construção de um projeto prático. Isso é bem legal, não? Adoro, eu vou procurar um programa desse. Mas o que eu queria falar aqui, só para a gente não perder o fio, né, o marco lógico, quando você define esses 3 objetivos específicos, é bem interessante que você, a partir deles, defina 3 capítulos. E que cada capítulo desse pode responder ou dialogar com estes objetivos específicos. Isso pode deixar o teu trabalho um pouco hermético, um pouco fechadinho? É bem possível que sim, mas ele pode ser uma forma de você se estruturar melhor em relação ao próprio trabalho, né? Lembrando que nessa parte de desenvolvimento da redação e da revisão bibliográfica, ou alguns professores chamam de estado da arte, que você vai justamente responder aos interesses, ou pelo menos construir os grandes argumentos, né, apoiados nos autores, que vão responder o seu problema maior, né? Eu aconselho que, para cada objetivo específico, você construa um capítulo. E aí ele pode ser dividido em várias etapas, obviamente, tá? Então, você feito isso, você vai para outro momento. Não outro momento, porque todos esses momentos que eu estou falando do marco lógico, eles são paralelos, tá? Porque ele tem a ver com visualização. Você vai conseguir ver o seu trabalho numa folha de A4, não importa se é amarela, verde ou de papel reciclado. Minha amarela. Ah, tu é amarela. Ok. Depois disso, no próprio documento do marco lógico, você vai ter uma coluna que vai estar escrito fontes de evidências e estratégias metodológicas. Todo trabalho de pesquisa, ele não é feito, ele não consegue se conceber sem você ter metodologias e nem fontes, ou fontes, né, de evidências. Porque são esses 2 elementos que vão te ajudar a fazer a análise das categorias. Entende? Por exemplo,
você definiu aí que dentro de uma estrutura de gag tem 3 repetições, certo? Nós temos 3 repetições para a gente ter o arremate. Quem falou isso? Entende? Pergunta. Quem falou isso? Quem falou isso? Seria a minha fonte. Seria a tua fonte. Você tem uma evidência, né? Muitas pessoas repetem e afirmam que uma gag precisa ter 3 repetições. Ok. Isso, o tempo do humor. O Funciona. tempo, olha aí, o tempo do humor. E tempo do humor é uma categoria. Você precisa analisar isso. Então você vai atrás de pessoas, de autores da palhaçaria, ou não exclusivamente só da palhaçaria, não só autores que falam sobre palhaçaria, que reafirmam essa categoria. Entende? Tempo de humor. Gag precisa ser repetida 3 vezes. Isso é outra categoria. Então, você precisa, como pesquisadora, analisar isso a partir das fontes. Entende? E aí você... O que você está fazendo? Você está construindo ao redor dessa categoria, dessa afirmação, um conjunto de informações, de conceitos, que vão amparar o ponto de vista que você escolheu a partir do seu trabalho, que vai responder o que é o seu trabalho, que vai estruturar o seu trabalho. Entende? Para que nada no seu trabalho pareça gratuito. Não pode parecer gratuito. Você não pode afirmar determinada categoria sem analisá-la antes, porque isso pode fragilizar o seu argumento. E então, essa análise é feita lá no chá com os autores que eu convidei, né? Mas isso que é legal. Esse chá, ele não é uma coisa que acontece apenas antes da pesquisa. Ele é no decorrer da pesquisa. Esse chá sempre vai ter que ser remarcado. Então, ela vai ter que marcar muito chá com outros palhaços, com autores que escrevam sobre palhaço, com palhaços que escrevem sobre palhaçaria. Então, é essa reunião que vai construir, levantar essa tua tenda, que é a tua pesquisa. Se não, uma parte da tenda pode ficar sem o pau de escora e cair. E essas fontes, elas não precisam ser só pessoas, né? Pode ser, sei lá, jornais, artigos antigos. Se eu quiser pesquisar quem eram os palhaços de antigamente, os espetáculos que aconteciam, eu posso pegar documentos, né? Sim. Pode ser tudo. Livros, artigos, sites, filmes, documentos oficiais, guardados na Biblioteca Nacional, como a Thaís, vou deixar o card aqui da pesquisa da Thaís, já nos falou, né, sobre aquele artista Lima Penante. Então, enfim, você pode ir aí arrumando, né, todas essas evidências, todas essas fontes para poder te ajudar na análise. E a metodologia, aí você vai ter que ir atrás de autores que vão falar sobre pesquisa, né, de formatos de pesquisa. Por que você precisa ir atrás desses autores? Porque é muito importante que seja claro quais são os métodos, as ferramentas que você está usando na sua pesquisa. Entende? Se ela é uma pesquisa qualitativa, se ela é uma pesquisa quantitativa, se ela é uma pesquisa quanti-quali, enfim, todas essas categorias metodológicas, elas vão te auxiliar. Essa pesquisa quanti-quali, a gente passa margarina onde? Passa margarina? O que isso quer dizer, passa margarina onde? A quali. Não é a quali da Sadia, não é isso. Mas como assim a pesquisa pode ter margarina e números ao mesmo tempo? Um exemplo de pesquisa quantitativa é como se eu te perguntasse assim, quantas vezes você come margarina quali durante a semana? Sempre? 2 vezes por semana? 3 vezes? 4 vezes? Ou todos os dias? Eu nem como margarina. Olha, mas eu então não posso falar isso se a gente quer o patrocínio, né?
Entendeu? Eu estou perguntando a quantidade de vezes que você é, usa, né, consome esse produto. Isso pode ser em relação a qualquer coisa. Eu tô exigindo, para que eu possa fazer a análise dessa resposta, eu preciso fazer uma pergunta que, que possa mensurar o campo. Eu estou tentando mensurar, né? Mensurar no sentido assim, né? Quantas vezes você consome margarina? Ou com que frequência você assiste um filme? Então, isso eu estou quantificando. Eu preciso chegar no número, tá? Isso pode, não importa com quantas pessoas eu posso entrevistar toda a sua família de palhaços. Então, a pesquisa qualitativa, gente, ela é um método de investigação com base linguístico-semiótico. Ele geralmente é usado em pesquisas das ciências sociais, geralmente, tá? Então, essas são as diferenças que você vai ter entre a pesquisa quantitativa e qualitativa. E aí tem pesquisas quanti-quali, que vão usar os dois métodos. E aí isso é determinado na metodologia. Quando você constrói o seu projeto de... Tu está ouvindo a Margarete rosnar, não, né? Sim, já ia te perguntar o que de acha isso. É a Margarete que está se esfregando na parede e fazendo barulho. É necessário, quando você construir o seu trabalho de pesquisa, que você defina qual é o modelo de estrutura metodológica que você que ele necessita para que você chegue aos seus objetivos. Então, você vai ter que ir atrás de autores que falem sobre pesquisa científica. Isso é importante que esteja no corpo do seu projeto que você vai submeter aos programas, e isso vai estar, de alguma maneira, também explicitado na sua introdução. A outra coluna que eu acho bem importante dentro do marco lógico, são as atividades. O que seriam essas atividades? Quando você define o seu projeto de pesquisa, você vai ter que realizar algumas ações para que ele se concretize. Por exemplo, se a sua pesquisa que você quer caminhar aí, né, tem a ver com a pesquisa de gags, ou tem a ver com a palhaçaria na região norte, e isso vai exigir uma ida, talvez, ao campo, né? Você vai ter que ir, talvez, em alguns lugares, fazer algumas entrevistas, entrar em contato com grupos sociais que fazem palhaçaria, e essas são as atividades que você vai ter que realizar ao longo do seu percurso. Porque se você não realiza essas atividades, você não vai ter como analisar depois as categorias de análise do seu trabalho. É como se tivesse faltando um elemento. Você não pode falar sobre palhaçaria na região norte sem, no mínimo, entrevistar alguns palhaços que fazem parte dessa grande região. Então, você pode fazer isso por várias maneiras. Entrevistas virtuais, entrevistas presenciais, não agora, porque a gente está no período do Covid, tá? Isolamento total. #fica em casa. Então, você pode realizar entrevista, você pode realizar visitas, você pode fazer registros fotográficos também, enfim. Você vai ter que realizar um conjunto de atividades, porque elas vão te ajudar bastante. Então, você define as suas atividades em diálogo com a metodologia, né? Para responder as 3 perguntas lá de cima, do que são os objetivos específicos em cada capítulo. Sem dúvida nenhuma. Isso muitas vezes, na leitura e no aconselhamento em relação ao seu orientador, ele vai te propor algumas atividades que você precisa realizar. Às vezes você nem construiu isso no seu projeto. Você pode ter esquecido, isso é natural. Tem alunos, por exemplo, que fazem graduação e depois vão direto para o mestrado, eles ainda não têm grande articulação com projetos de pesquisa, tem um certo desconforto, muitas vezes eu não sei fazer, porque, para mim, a gente, de fato, aprende a pesquisar profundamente no mestrado.
A graduação faz isso, mas faz isso ainda um pouco superficial. E faz total sentido isso que você está falando, ela. Tudo está interligado. É um organismo, entende? Muito bem organizado. Cada parte dessas colunas do marcológico precisam estar em diálogo. Senão, você pode deixar de responder, por exemplo, ou você pode deixar de alcançar um objetivo específico. E aí você não faz o quê? Como você construiu conosco lá, né, na sua fala, se você faz mal feito a terceira parte da piada, você não arremata a piada, entende? Você não arremata o seu projeto. Então, quando você define essas atividades, elas vão ser visitas, entrevistas, ida ao campo, isso vai exigir, naturalmente, quais são esses espaços que você vai ter que ir. Por exemplo, se eu preciso realizar visitas à biblioteca pública para pesquisar a quantidade de livros daquela biblioteca em específico, em relação a livros de teatro, por exemplo, eu vou precisar fazer uma visita, né? Então, a biblioteca vai ser uma unidade, ela é uma unidade clara e concreta da sua pesquisa. Então, você tem que deixar isso muito claro. Ah, beleza, eu quero realizar a entrevista, mas você quer realizar a entrevista aonde? Qual é a unidade? Qual é o espaço? Entende? Isso tem que ser muito claro. Ah, eu quero pesquisar a palhaçaria e quero realizar entrevista com palhaços, mas palhaços de onde? Porque não pode ficar solto, porque palhaçaria é mundial, não existe palhaço só na região norte e muito menos em São Paulo ou no Rio, como todo mundo acha. É importante que você defina o local dessas entrevistas. Entendeu, ela? Entendi, eu entendi. Vai lá com a delimitação do tempo, né? Do tema. Eita, delimitação do tema. Perfeito. Tu tá arrasando demais. Obrigado, ela. A Ana ainda não voltou, né? Não volta nem tão cedo. Eu acho que a gente já pode pensar numa substituição. Tô jogando aí. Tô jogando. Ai, que honra! Vou adorar, porque eu tô querendo mesmo, né? Assim, renovar esse meu diploma de mestre, de doutora, de PhD. E é isso aqui vai me ajudar. Como tu tá desejosa de entrar em algum programa de pós-graduação, toda segunda-feira, às 14 horas, sai um programa novo com algum pesquisador falando sobre as suas pesquisas. Então, aí fica a dica, tá? Se você quiser participar novamente, é só pedir aí pelo iFood. iFood patrocina a gente. Farofa com ketchup e ovo, a Ana vaza e tu fica no lugar dela. Ainda tento conseguir um patrocínio da Quali. E aí a última parte da coluna do marco lógico, ela é o tempo de execução. Você precisa definir um tempo para executar cada atividade desse percurso da sua pesquisa. E isso é muito importante para você não atropelar cada etapa do seu projeto. Isso acontece muito, por exemplo, se você definir que revisão bibliográfica ou estado da arte vai ser do começo até o fim, então isso tem que ser claro. De que maneira isso também precisa ser claro e também tem que ser dividido, porque quando for necessário que você escreva sobre o seu trabalho, construir a redação, disserte sobre ele, muitos autores vão já ter que estar sido fichados, discutidos, dialogados, porque senão você vai para a escrita sem saber, sem estar dominando essa conversa do chá, entende? É necessário que você defina cada tempo de execução. Se você vai realizar visitas numa comunidade ou num campo, qual é o tempo que isso vai levar? Se você vai realizar entrevistas, quanto tempo você vai necessitar para que essas entrevistas sejam feitas? Se você vai visitar algum espaço longe, em quanto tempo você vai fazer isso? Você vai precisar registrar, você vai precisar, por exemplo, quando a gente grava áudio
numa entrevista com alguém, você precisa transcrever muitas vezes esse áudio. Então, isso leva um tempo. Se você tem muitas entrevistas de áudio, isso vai levar muito tempo da sua pesquisa. Então, você tem que controlar esse tempo de execução, porque isso pode te atrasar quando você se debruçar em analisar todas as fontes e evidências do seu trabalho para que você possa fazer isso e responder a cada categoria. Então, organize-se. E aí, a partir disso, você vai ter o desenho geral desse marco lógico e você pode ter na mão, na sua folha amarela, e olhar isso sempre. Isso não é tipo uma pedra, um bloco de mármore que você não pode mudar. Você pode mudar. E é natural que ao longo da sua monografia, né, que é muito curto tempo, mas da dissertação, 2 anos, geralmente, ou do doutorado, 4 anos, de 3 anos e meio a 4 anos, você vai alterando isso. E aí é bem interessante que você sempre atualize esse marco lógico que a gente vai deixar aqui embaixo, porque isso pode te auxiliar a visualizar numa folha só todo o seu projeto de pesquisa. Essa é a dica do pensamento de perto de hoje. Fala um pouquinho, antes de encerrar, sobre esse pré. Entendi. O pré-projeto geralmente é um esquema, assim, é o primeiro esboço, é um escopo do que é a sua pesquisa. É um mecanismo legal que as instituições fazem, realizam para escolher os projetos que eles têm interesse, né, os professores têm interesse, o programa tem interesse em desenvolver dentro do programa. Então, isso é uma chamada pública. E aí, esse mecanismo é feito pelo pré-projeto. Você escreve um pré-projeto. E lá já tem as definições, né, do que são quantas páginas, o formato, as normas, tudo está dentro do edital. Você vai fazer isso no seu pré-projeto. E nesse pré-projeto, se você levar em consideração esse vídeo, você já consegue, de alguma maneira, arrumar toda a estrutura do seu pré-projeto. Por isso que eu falei lá na minha primeira fala, ele serve tanto para você organizar o seu pré-projeto, como para manter a estrutura do seu projeto, como ele pode ser um pós. Você terminou o seu projeto, você colhe dele só todas essas categorias, o tema, a delimitação, qual é o problema, porque você consegue visualizar. E aí manter sempre o foco, né, do seu projeto na sua integridade. Então, é isso. E o pré-projeto, ele geralmente é avaliado pelo programa, e aí, juntamente com isso, tem uma prova que eles realizam com cada estudante, que tem a ver com os livros que eles já definem no edital. Então, geralmente são muitos livros, então você tem que estar meio que ciente que você vai ter que fazer um estudo antes de realizar essa prova, que vai exigir muitas horas de leitura, muitas vezes, e aí você faz essa prova que tem a ver com perguntas que o próprio programa faz a partir desses livros, pode ser sobre um livro específico, ou 3 livros, ou uma pergunta geral que tem a ver com os livros. O programa, ele estabelece a maneira, né, disso, e aí você pode realizando a prova, e se você passar na prova, e aí o seu projeto vai ser lido pelos professores do programa. E aí eles vão te chamar para uma entrevista. E aí você vai ter a oportunidade de falar pela primeira vez sobre o seu projeto. E aí, a partir dessas 3 fases, né, prova, projeto e arguição do seu projeto, entrevista, eles vão te chamar ou não, você pode ser selecionado ou não, para a próxima etapa, que é realizar o seu projeto sob a tutela desse programa. Então, é um percurso aí. É o caminho para o mestrado e para o doutorado, ou o doutorado é outro esquema? Ai, olha, saiu aqui, ó, tá vendo? Ó. Todo programa de mestrado ou doutorado vão realizar o mesmo sistema, né? Uma prova, uma análise do seu pré-projeto e uma entrevista. E aí você vai ser selecionado ou não. É bem diferente do que acabou de explodir para o curso de medicina, de graduação em medicina, né?
na UFAM e na UEA, né? Que alguns alunos têm comprado a sua vaga. Este foi o Pensamento de Perto de hoje, com a nossa pesquisadora PhD em gargalhada, formada pela Academia da Vida, que está super interessada e desejosa agora de fazer um mestrado acadêmico. Não deixa de se inscrever no canal, aciona o sininho. Toda segunda-feira, às 14 horas, a gente está com um material novo. E vem com a gente, que ainda tem muita coisa para vocês descobrirem. Beijos. Obrigado, ela. Muito obrigado, Pensamento de Perto. E se vocês tiverem mais dúvidas que eu não consegui tirar de vocês, né? Perguntar por vocês, coloca aí nos comentários. Beijo. Tu gravou isso, né? Que calor, meu Deus, tu gravou?